Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Açucena mora no Rio de Janeiro, é corretora imobiliária e também estuda biologia. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Mas antes da gente ir para a entrevista, nós vamos mostrar uma coisa para vocês. No dia 7 de janeiro, agora, a Açucena enviou uma foto para o meu pai, que é o Carlos Mendes, dizendo que essa foto foi tirada pela filha dela, Maria Júlia, 2 dias antes, ou seja, no dia 5 de janeiro, do avião, quando ela estava viajando de São José dos Campos até o Rio de Janeiro. Assim que meu pai viu a foto, ele quis conversar com a Açucena e com a Maria Júlia para saber mais detalhes sobre a foto, como por exemplo, por onde o avião estava passando no momento em que a foto foi tirada, etc, etc. Depois de tudo isso, nós achamos que a foto deveria ser compartilhada aqui, com vocês, no canal. O que a foto mostra, na verdade, fica para cada um decidir, mas nós, com o nosso conhecimento, não conseguimos explicar o que é. Para que vocês tenham um entendimento mais completo da situação, nós vamos colocar junto com a foto um áudio enviado pela Maria Júlia explicando o que aconteceu naquele momento. Olha, sobre essa foto que eu fiz, o que acontece? Eu fiz essa foto depois de um tempo, né, olhando para esse fenômeno. Eu chamo assim de fenômeno, eu chamo de buraco nas nuvens, né? Um buraco claro, no caso. Eu chamo de... É como se fosse uma... Eu falei até pro meu namorado na hora que eu perguntei se ele estava vendo isso. Eu falei para ele... Quando ele falou assim... Cara, isso deve estar vindo da cidade lá embaixo. Essa claridade. Eu falei, cara, só se for o que é um holofote, né? Virado para as nuvens. Para passar essa camada grossa de nuvem que a gente já tava... Sabe? Quando a gente tá no avião, que a gente sobe. A gente já tava acima daquela camada grossa de nuvens, né? O voo de São José para o Rio, para o Galeão, é muito rápido, né? Assim, convenhamos, muito rápido. Ele subiu, ficou um pouco lá em cima, foi nesse momento que eu vi isso nas nuvens, e depois desceu, sabe? Não é à toa que na hora que eu vi isso, a gente estava olhando lá para o horizonte, vendo que tinha uns relâmpagos, sabe? Aquela claridade fraquinha que acendia e apagava. Eu falei, nossa, olha que bonito. E aí até que teve uma hora que eu olhei para mais perto do avião, né? Trouxe meu olhar para perto, saí do horizonte e vi essa claridade no chão, olha só, nas nuvens. E aí, na hora, parecia muito maior, inclusive, sabe? Na foto não é grande como era. E depois, o interessante foi que na foto depois... Eu vi que lá atrás também tem 3 focos de luz, como se tivessem alinhados os 3 focos de luz, né? Menores. E esse maior, bem na minha frente, assim. Foi muito bonito de ver, sabe? Foi muito bonito. Eu fiquei, cara, longos minutos ali observando aquela claridade que saía das nuvens. Algumas pessoas poderiam pensar que essas luzes sejam causadas por alguma cidade que esteja abaixo das nuvens. Por isso, vocês vão ver agora uma foto tirada pela Maria Júlia na mesma viagem, num momento em que o próprio avião estava abaixo das nuvens, sobrevoando uma cidade. Como podemos ver, a diferença de potência de iluminação é imensa. Mas ainda assim, para tirar qualquer dúvida, a gente resolveu, através do aplicativo Flight Radar, checar onde exatamente estava o avião da Gol, voo G32-117, às 20 horas e 2 minutos, que é o horário da foto, no dia 5 de janeiro de 2025. É preciso explicar que no aplicativo, esse horário de 20 horas e 2 minutos aparece como sendo 11 horas e 2 minutos PM UTC, onde UTC é a abreviação de Tempo Universal Coordenado, um padrão de hora internacional usado pela aviação. Apresentamos 4 fotos desse aplicativo, mostrando a localização do avião cada vez mais em close. Na primeira foto, a gente vê o trajeto inteiro desde São José dos Campos até a cidade do Rio de Janeiro. Na segunda e na terceira, podemos ver que a cidade mais próxima era Paraty, e na quarta, temos a prova de que nesse instante o avião estava sobrevoando a encosta da Serra do Mar, com somente floresta abaixo, e nenhuma, absolutamente
nenhuma cidade que pudesse eventualmente originar essa luz. Acreditamos que essa foto possa ser classificada, como se diz hoje, como um UAP, ou Fenômeno Aéreo Não Identificado. Voltando agora à entrevista, a Açucena, quando tinha 27 anos de idade, descobriu que tinha coagulopatia e essa era a razão das hemorragias que tinha durante a menstruação. Mais tarde veio também ter alguns miomas e precisou passar por uma cirurgia quando teve a sua EQM. Vamos conhecer a história dela? Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ela nos conta a sua EQM e na segunda parte responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vocês vão amar. Bom proveito! Açucena, boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Gostaria, por favor, que você se apresentasse dizendo de onde você está falando, o que você faz e nos conte tudo o que você achar importante no maior detalhe que você achar conveniente. Por favor, a palavra está com você. Boa noite. É uma alegria poder comentar e passar para as pessoas essa experiência que para mim foi muito importante. O meu nome é Açucena, eu moro em São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro, e quando eu tinha 27 anos, eu descobri que a razão das minhas... eu tinha muitas hemorragias, menstruações muito fortes, e eu descobri quando eu tinha 27 anos, que eu tinha uma coagulopatia, que é semelhante à hemofilia. Naquela ocasião, eu tinha ficado muito anêmica e tive um diagnóstico de leucemia, um primeiro diagnóstico de leucemia. E me encaminharam para o Hemorrio. E aí, lá no Hemorrio, fizeram... Olha só, que interessante. Olha, Carlos, eu preciso dizer uma outra coisa. Quando eu tive esse diagnóstico de leucemia, fizeram os exames, né? E os leucócitos estavam muito alterados e o médico disse, olha, provavelmente você tem leucemia, vou encaminhar você para o Hemorrio. E aí me encaminharam para o Hemorrio e eu iria na segunda-feira, mas eu estava nesse dia... E no dia seguinte, que era um sábado, eu estava muito fraca. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia andar. Eu estava muito doente. Eu estava, assim, muito mal. E aí, a gente tinha uma reunião, a gente frequenta um grupo kardecista, e sábado era dia da reunião, eu tinha tido esse diagnóstico difícil na sexta-feira, e aí no sábado era dia da reunião, minha filha tinha 7 anos, meu filho tinha 5, e a gente ia todo sábado. Nesse dia, eu falei, eu não vou aguentar, minha filha. Eu estava deitada na cama, passando muito mal. E estávamos em casa, só eu e eles dois, porque realmente vivíamos sempre só nós 3, eu e as crianças. E aí a Júlia disse assim, não, mãezinha, você tem que ir, hoje você tem que ir. É hoje que você tem que ir. E aí ela, apesar de muito novinha, tomou pulso da situação, me forçou a levantar da cama e eu fui. E aí lá chegando... A gente tinha na casa... Desculpa, Carlos, eu tenho que falar isso. Não há problema, você pode e deve falar isso, é a sua história. Tinha na casa, a gente tinha uma pessoa que era a médium da casa, que dava os passes em todo mundo e falava, fazia as comunicações, né, enfim, com os espíritos. Mas nesse dia tinha uma pessoa que era uma visitante, uma poderosa médium visitante, assim, diferenciadíssima. Fizemos a reunião, assisti a reunião, cheguei lá no finalzinho. Quando termina, sempre eles falam assim, agora vamos para o passe. Aí as pessoas são encaminhadas para essa linha de passe e entram de 4 em 4. Fizemos todos nós, todo aquele povo entrou de 4 em 4, todo mundo fez o passe. E aí quando terminou... Essa médium veio até mim, eu não reclamei, não falei nada. Essa moça veio até mim e falou assim, filhinha,
você está dodói, você está precisando de uma energização, vem, por favor, me acompanha. E aí colocou dentro da salinha de passe a minha mãe de um lado, eu no meio e a Júlia no outro. As 3 gerações, a minha mãe, eu no meio e minha filha no canto. E aí elas fizeram aquela coisa do passe, de botar a mão assim, parada, e dando falou muito, graças a Deus, graças a Deus. E me deram a água fluidificada, né? Quando veio a água, estava com gosto de sulfato ferroso. Foi um negócio assim, maluco. E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei para fazer o exame no Hemorrio, eu já saí de lá com outra disposição, saí de lá me sentindo muito melhor. E quando eu cheguei no Hemorrio, fizeram lá os testes, isso levou meses, e aí chegaram à conclusão de que o que me fazia ter as hemorragias era essa tal coagulopatia chamada von Willebrand, que é parecida com a hemofilia, que é uma coisa que tem de graus de 1 a 8, e a pessoa, dependendo do estado emocional dela, ela pode ter uma piora. E como eu tinha um casamento difícil, não era fácil, a gente tinha muitos conflitos, enfim, ele bebia, e então eu estava frequentemente alterada, emocionalmente alterada, sempre muito tensa, e essas subidas de estresse, isso me causava com frequência muitas hemorragias. Mas eu fui levando, durante a juventude isso foi tranquilo, mas quando eu fiz 40 e pouquinho, eu comecei a ficar com miomas, e o mioma é mais um fator que também provoca hemorragias, e somado-se ao problema do von Willebrand, eu fiquei realmente uma pessoa muito fragilizada. Tinha vários eventos de hemorragias graves, fui internada, gente da família sai correndo comigo de carro, às pressas, comigo tendo convulsão dentro do carro, e entrar às pressas e tomar sangue. Tomei sangue muitas vezes. Eu fui paciente de hemorragia, ficava internada lá. E aí chegou num ponto limite que foi assim um pouquinho antes da pandemia, tanto é que a minha cirurgia foi dia 6 de fevereiro. E aí eu consegui fazer nós programamos para fazer essa cirurgia, e tinha data marcada, tudo, né? E aí um dia antes da cirurgia, eu gosto muito desses assuntos de espiritualidade, de escovador, né? Porque realmente eu acredito muito nisso. E aí, a gente estava assistindo um filme chamado Área Q, e é um filme que eu já tinha assistido várias vezes, ele já está até um pouco antigo. Qual é o nome? Área Q. Área Q. Maravilhoso filme. Assim, eu recomendo para quem gosta desses assuntos, eu recomendo. Está no YouTube, a qualidade muito ruinzinha, mas quem tiver paciência, vale a pena. E aí a gente estava assistindo pela enésima vez esse filme, com toda a atenção, eu e a minha filha. Estávamos ali assistindo o filme, e num momento muito interessante do filme, eu comecei a ouvir assim, era a voz da Júlia. Júlia estava sentada do meu lado. E aí a Júlia já é adulta, né? A Júlia agora, ela estava nessa época, ela devia estar com 24 anos. E aí a voz dizia assim... É só o céu azul, olha o céu azul. É o céu azul, falou umas 3 ou 4 vezes, insistindo para eu olhar, olha o céu azul. E aí aquilo me incomodou muito, porque eu queria prestar atenção, só queria sossego para ver o filme. E aí sabe quando você impede a entrada daquela voz no seu ouvido para você focar no que você está vendo? Eu fiz um hiperfoco, e eu assisti o que me interessava. E quando terminei de ver aquela cena que estava muito interessante, eu olhei para a Júlia e falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, por que você está falando de céu azul no meio do filme? O que é isso? O que houve? Não, mãe, eu não falei nada. Não falei de céu azul nenhum. O que você está falando? Eu falei assim, deixa pra lá. E aí a gente continuou assistindo o filme, legal pra caramba. Eu estava, na verdade, buscando, eu sei o que eu estava buscando, eu tinha muito medo da cirurgia. E esse filme era, de alguma forma, uma conexão com alguma coisa maior. Eu sentia, assistindo aquele filme, alguma coisa que me acalmava, que assim, pô, a gente não é isso que está aqui. Assim, eu sempre senti, eu sempre soube disso.
mas sempre ver coisas que fortaleçam essa sensação me dá mais força, né? E aí eu estava vendo por isso. E aí terminamos meu filme, a gente foi dormir, no dia seguinte fui para o hospital de manhã cedo e fiquei internada no hospital alguns dias, acho que 3 dias, até chegar a minha vez de fazer a cirurgia. E aí no dia de fazer a cirurgia, a enfermeira foi me buscar no quarto onde eu estava, na enfermaria, me colocaram numa maca, deitadinha, e aí eu fui olhando para o teto, como quem está deitada numa maca, né, e conversando com a enfermeira, e eu perturbei muito ela, dizia: moça, muita gente morre quando faz essa cirurgia, alguém morre, mas ninguém nunca morre, tem certeza? Olha, eu tenho filhos, eu tenho que voltar para casa, meus filhos são adultos, mas eles ainda precisam de mim, eu não posso morrer, e eu estava muito nervosa. E eu estava aquilo para mim, essa cirurgia foi um momento, eu achei tanto que eu ia morrer, que eu fiz um grupo de WhatsApp, com todas as pessoas queridas, amigos, parentes, eu fiz um carnaval, fiz uma bagunça com essa história dessa cirurgia. E as pessoas tiveram muita paciência comigo. E aí, a moça dizia só: não, tá tranquilo, fica calma, vai ficar tudo bem. E aí caminhou comigo, empurrando a maca pelos corredores do hospital. Entramos no elevador, a gente ia para a sala de cirurgia, que acho que era o 14º andar, um prédio do Servidores, Hospital de Servidores, no centro do Rio de Janeiro. E aí, quando chegou lá em cima, na sala de cirurgia, ela parou um pouquinho no corredor, viu como é que estava lá dentro, e depois voltou para buscar a maca, e eu entrei. Quando eu entrei, eu tive uma surpresa impressionante, porque a parede que eu podia ver estando deitada na maca, aquela parede que estava na direção dos meus pés, que era para onde a minha cabeça olhava, era praticamente toda de vidro e tinha um céu azul enorme, porque estava um dia lindo, de tempo aberto, muito claro. Então eu vi o céu azul e na mesma hora eu entendi que estava tudo tomado conta, vamos dizer assim, né? Eu senti que aquilo era um recado para mim. Era para eu ficar tranquila, porque é isso. Eu não estava sozinha ali. E, nesse momento, eu distincionei de uma maneira que eu estava com o corpo todo duro, tenso. Eu me acalmei, relaxei e deixei. Eu falei assim, agora é com o médico. Eu pensei, poxa, é isso, né? E aí, era um hospital-escola, o Hospital dos Servidores é um hospital-escola. E aí veio um médico que estava estudando, ele garroteou meu braço para aplicar anestesia, ele errou. E aí o doutor, professor, com toda a segurança, segurou na minha mão, no meu braço, em poucos segundos a anestesia já tinha feito efeito e eu apaguei. E aí eu vi tudo preto, quer dizer, eu não vi nada, eu só apaguei. Perdi a consciência. Depois eu soube que a cirurgia levou quase 4 horas. Foi uma cirurgia muito grande. Tiveram que abrir realmente fizeram uma abertura com uma de cesárea para retirar meu útero, que estava Tava enorme. Eu estava parecendo grávida, estava com a barriguinha já grande, né? Não sei quantos centímetros tinha, não, mas estava bem grande. E aí, durou esse tempo, né? Demorou bastante. E aí, em algum momento, quando terminou a cirurgia, eu comecei, eu não estava vendo nada, eu não era nada. Não tinha nada. E aí, de repente, do nada, simultaneamente, eu comecei a ouvir Açucena, e o impacto do meu corpo sacudir. Açucena, volta, Açucena, volta. E aquela voz me chamando, aquilo foi um incômodo enorme, e aí eu percebi. Quando começou a me chamar, que eu percebi, ao mesmo tempo que eu percebi o incômodo da voz chamando, eu percebi onde eu estava. Eu estava numa sala, muito bem iluminada, branca, parede branca, a mesa também era uma mesa clara, eu acho que era branca, com várias pessoas em volta da mesa, assim, devia ter umas 10 pessoas em torno, era uma mesa oval,
tinha umas 10 ou 12 pessoas em torno da mesa, homens e mulheres, todas pessoas maduras, pessoas com cerca de 40, 50 para cima. E estava todo mundo, cada uma das pessoas estava com um livro na frente, como se estivessem todos estudando. E isso foi o que eu vi. E o que eu senti, o que eu estava lá sentindo, é que lá estava tudo bem. Lá era um grau de paz, um grau de amor, que era diferente, que não existe aqui na Terra. Tanto a paz quanto o amor. Não havia o peso do corpo, não havia a sensação de frio, fome, medo, ansiedade, não havia nenhuma sensação ruim, só havia a sensação de acolhimento, as sensações que haviam ali, acolhimento, pertencimento e proteção. Era assim, a perfeição, era onde todo mundo quer estar, num ambiente de segurança e amor. De quem era esse amor? Eu não sei te dizer de quem era esse amor. Era um amor total. Era uma coisa que não era vindo de um ser. Era uma coisa integral. Era como se o ar fosse amor. Era uma coisa assim, louca de explicar. Porque não há palavras para a gente explicar isso mesmo. E aquela preocupação que eu estava com os meus filhos, ela desapareceu. Na verdade, eu nem lembrei que eu tinha filhos estando lá. Eu só pensei, depois, quando eu voltei, é que eu pensei, nossa, mas eu nem pensei nos meus filhos. Será que eu não os amava? Mas aí não é. É porque lá, estando lá, a compreensão de que está tudo bem o tempo todo é muito grande. E você se sente seguro e sabe que estão todos seguros. Lá, estando lá, eu tinha certeza de que estávamos todos nós, todos os seres humanos, tudo que é vivo, tudo, estava tudo seguro. Lá estava tudo bem. E aí o médico ficou perturbando, chamando, e eu tive que vir, né? Porque aí ele continuou me sacudindo, me chamando. E aí eu fui vendo, eu vi a mesa se distanciando, eu me distanciando da mesa, e eu vim descendo, a mesa foi ficando pequenininha, lá longe, e conforme eu vim me afastando da mesa, eu comecei a sentir dor, gradativamente, uma dor enjoada, uma dorzinha leve, foi se tornando uma dor muito forte, e no final, ela estava uma dor insuportável, e enquanto eu ainda estava de olhos fechados, eu percebi que eu estava falando muita dor. E aí eu abri os olhos, aquilo tudo passou, e veio a sensação do corpo de uma vez só. Uma sensação de dor profunda, uma coisa horrorosa. E depois o médico me explicou, na mesma hora ele explicou, né? Você está com essa dor toda, não é normal acontecer, mas você está com essa dor toda porque como você tem uma coagulopatia, nós não demos a você anestesia local, porque ela poderia provocar alguma complicação, não sei o que era, mas não podia. Então, todo paciente que faz uma cirurgia grande, ele é protegido dessa dor do corte com anestesia local. E aí dá tempo dos analgésicos fazerem efeito. No meu caso, não deu tempo, porque eu já saí da cirurgia como se estivesse sendo cortada na dor mesmo. Isso foi muito traumatizante. E foi isso, minha experiência foi essa. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Açucena, onde ela responde as nossas muitas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano.
Vamos juntos atravessá-la?